Bom dia, turma do nono ano A. Vamos para mais uma aula de matemática. Aqui quem fala é a professora Edna Teixeira, da Escola de Ensino Fundamental Raimundo Lacerda Damião. Nosso assunto de hoje é uma continuação, do conteúdo passado, fatoração de polinômios. Esse assunto a gente já viu ele mais detalhado no 8º ano. Aqui é só uma breve revisão para relembrar, certo? Sobre esse assunto, para poder entrar em outro conteúdo. Então, fazer a fatoração ou fatorar um polinômio é expressá-lo como o produto, ou seja, a multiplicação de dois ou mais polinômios. Temos aqui do lado um exemplo bem simples, ó. 3xy mais 3xz. O que a gente percebe aqui, ó? Uma adição, certo? Onde nós temos o mesmo número, ó, 3 e 3. E 3x é igual a 3x. Então, qual é o número que eu irei colocar em evidência? No caso, 3x. As letras, certo? As variáveis que sobraram foram o x, o y e o z. Ou seja, ficou y mais z. Se você fizer essa multiplicação, nós vamos voltar para esse mesmo resultado. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos ter aqui, ó, 3x vezes y, 3xy. 3x vezes z, vamos ter 3xz. Um exemplo bem simples, só para mostrar que a fatoração de polinômios, ela você pode fazer de várias formas, o importante é obter o resultado correto. As fatorações mais conhecidas são esses 4 casos que nós vamos detalhar. O primeiro caso é o fator comum em evidência. Temos aqui um exemplo: 4x ao quadrado mais 6x ao quadrado vezes y menos 8x elevado à quarta potência vezes y elevado à quinta potência. Como nós temos que colocar um fator em evidência, um termo em evidência, nós vamos fazer o MDC, o máximo divisor comum, de 4, 6 e 8, certo? O MDC, que ao mesmo tempo você vai também encontrar um múltiplo, não é isso? Então, se você fizer de 4, 6 e 8, nós vamos encontrar o fator em evidência, ó, o número 2, certo? Então, 2x ao quadrado vezes o seu dobro, que vai dar exatamente 4x ao quadrado. Mais fator em evidência, ó, 2x ao quadrado vezes 3y, certo? Porque 3 vezes 2 vai dar exatamente 6x ao quadrado vezes y. Menos fator novamente em evidência, temos aqui, ó, 2x ao quadrado vezes 4. Por que vezes 4? Porque 4 vezes 2 é 8. 4x ao quadrado, ó, 2 mais 2, 4. Vezes y elevado à quinta potência. Fazendo esse procedimento, certo? Você vai pegar o fator em evidência, ó. Temos eles aqui, ó. Colocar ele fora do parênteses, para a gente poder fazer a multiplicação. Quem fica dentro do parênteses são os números que sobraram. Quem são eles, ó? O 2, 3y, aliás,
E o 4x² vezes y à quinta potência. Pronto. Aqui a gente finalizou o primeiro caso, o fator em evidência. Se você for resolver isso aqui, esse polinômio, nós vamos voltar para esse resultado aqui inicial. Caso alguém queira tirar a prova, né, resolver, você vai voltar para esse resultado aqui inicial, certo? O segundo fator, aliás, desculpa, o segundo caso é o agrupamento. Temos aqui, frisei aqui em duas cores, 60x ao cubo mais 24x ao cubo. Primeiramente, vamos tirar o MDC, o máximo divisor comum, de 60 e 24. Nós vamos obter, ó, o 12x ao quadrado. Você percebe que a variável aqui é x e x, certo? Apenas esse aqui está elevado ao cubo. Então, meu fator aqui em evidência vai ser 12x ao quadrado vezes 5x. Por que 5x? Porque 12 vezes 5 é 60, certo? Ó, e 2 mais 1 que tem aqui, 3. Já estou fazendo ao mesmo tempo a resolução. E 12 vezes 2, 24x ao quadrado. Mais, novamente, você vai tirar aqui também, ó, o MDC de 50 e 20. Que é o máximo divisor comum. Você vai encontrar o múltiplo, né, que vai ser 10. Então, você coloca o 10 aqui em evidência. 5x mais 2 vai ser esse mesmo termo aqui, ó. Tem que ser o mesmo. Ó, não dá certo. 10 vezes 5, 50x. E 10 vezes 2, 20. Ok? Então, quem é o fator aqui em evidência? Ó, que ele, frisado de verde, ó, por isso que eu coloquei a mesma cor. Repetimos ele, ó. Vezes os números que sobraram, os termos que sobraram. 12x ao quadrado mais 10. Você for fazer essa multiplicação, você vai chegar a esse resultado aqui. Ok? O terceiro caso é um dos casos mais simples, que é a diferença entre dois quadrados. Certo? Você vai chegar naquela solução do produto da soma pela diferença, que é um mais e um menos. Então, temos aqui, ó, 9x ao quadrado menos 25 ao quadrado. Né? Então, aqui a gente já sabe que o número que a gente multiplica duas vezes, que dá 9, é o 3, ou seja, como tem a variável aqui é x, então aqui vou ter 3x elevado ao quadrado, menos 5 elevado ao quadrado, porque 5 vezes 5 é 25. Então, como é que eu formo esse polinômio? 3x mais 5, né? Por que eu tenho que colocar um mais e o outro menos? Porque é a diferença entre dois quadrados. Aí você vai voltar para o produto da soma pela diferença. Vezes 3x menos 5. Pronto. Se você for fazer essa resolução, um termo pelo outro, primeiro termo pelo primeiro termo vezes o segundo termo vezes o primeiro e o primeiro vezes o segundo. Você vai chegar a esse resultado, ó. Certo? O terceiro caso é bem simples. Quarto caso, trinômio quadrado perfeito. Então, você percebe aqui que nós temos aqui, ó, 1, 2 e 3 fatores, né? 3 polinômios, no caso. 1, 2, 3. Temos aqui um trinômio. Para você fazer a resolução, certo? Eu frisei aqui algumas cores e coloquei a escrita para a gente saber o resultado, certo? Ó, x ao quadrado
certo? Só fiz repetir, né? X ao quadrado é o quê? É o quadrado do primeiro termo. Que se você resolver isso aqui é x vezes x, né? Duas vezes, que vai dar x ao quadrado, mais, ó, duas vezes o primeiro pelo segundo, né? Ou seja, é o dobro, né? Duas vezes do primeiro membro, do primeiro termo, pelo segundo termo. E 3x ao quadrado é o quadrado do segundo termo. 3 vezes 3, ó, 9y ao quadrado, certo? Então, como é que fica essa resolução? Apenas vai ficar x mais 3y elevado ao quadrado. Por quê? Ó, temos aqui x, que é o quadrado do primeiro termo, certo? Temos aqui x mais 3y, se você for fazer duas vezes o dobro, né? Duas vezes o primeiro membro pelo o primeiro termo pelo segundo termo, nós vamos obter exatamente 6x e o quadrado do segundo termo. Ó, o quadrado do segundo termo, tá aqui ele, ó. 3y ao quadrado, vamos obter exatamente 9x ao quadrado. Se você for resolver, detalhar, ó, certo? Detalhar esse polinômio, nós vamos voltar para esse resultado. Vai ser o quê, ó? X mais 3y ao quadrado. Nós vamos voltar para uma adição, né? Para uma soma de produtos. Ficaria, ó, x, vou fazer aqui para vocês relembrar, só o início, mais 3y, duas vezes, né? Vezes, ó, x mais 3, pronto. Aí você ia fazer aquele mesmo procedimento do conteúdo da aula passada, né? Ó, primeiro pelo primeiro, multiplicando, primeiro vezes o segundo. Aí, novamente, segundo pelo primeiro e segundo vezes o segundo. Ó, x vezes x, tá aqui ele, ó, x ao quadrado. Primeiro pelo segundo, que ia dar 3xy. E aqui, segundo termo pelo o primeiro, novamente ia ficar 3xy. Aí você vai somar os dois termos que são iguais, 3xy mais 3xy, que ia dar 6xy ao quadrado. Que é essa resolução aqui, gente, ó. Duas vezes o dobro, né, do primeiro termo pelo segundo termo. E por último, 3 vezes 3. Né? Então, y repete, somos expoente 1 mais 1, ia ficar 9xy ao quadrado, certo? Você iria voltar para esse mesmo resultado, ok?